Anúncio do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, filho de Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Depois desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Antes de escolher os apóstolos, Jesus se recolhe, ensinando que todo chamado nasce e se sustenta na oração e na intimidade com o Pai. Os discípulos do reino devem assumir atitudes novas, livres da injustiça nos relacionamentos e de tudo aquilo que impede a proximidade com Deus. Ao Senhor, que curou muitas doenças no seu tempo, pedimos que nos cure do mundanismo, que impede a vivência do seu projeto de amor e vida. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos diante do Evangelho de Lucas. Hoje nós temos uma boa notícia neste Evangelho. Jesus não quer continuar a missão sozinho. Não. Jesus funda sua igreja, a gente sabe disso. Mas Jesus chama também operários para trabalhar na messe. Ele também chama operários para contribuir com a sua obra de salvação. Jesus convida então os 12 apóstolos. De um por um, Jesus convida aqueles que, claro, darão o seu sim e irão contribuir com o reino. É importante, meus irmãos e minhas irmãs, neste evangelho, notarmos algumas circunstâncias. A vocação do chamado. Jesus não chamou apenas aqueles 12 apóstolos lá e ficaram lá, não. Este chamado perpassa até hoje nas nossas vidas, na vida da igreja, os chamados vocacionais, a vocação. Mas antes do primeiro passo para uma vocação, para o discernimento de uma vocação, é preciso rezar. Vejam que antes de Jesus convidar os primeiros apóstolos, ele vai à montanha e reza. É no silêncio, é na meditação que nós escutamos a voz de Deus. E então é através do silêncio que nós vamos dar uma resposta também para Deus. Meus irmãos e minhas irmãs na fé, é uma luta contra o mundanismo, porque o mundanismo vai caminhar um caminho contrário ao reino de Deus, onde os vocacionados muitas das vezes se perdem, porque o mundanismo é tudo muito fácil, é tudo muito bem aproveitador. Então, é preciso ter discernimento, é preciso saber a resposta para dar para Jesus, claro, espelhando na resposta que os 12 apóstolos deram. Uns receberam apenas uma palavra de convite, deixaram tudo e seguiram Jesus. Outros eram assim, pessoas, vamos dizer, pessoas que tinham um comportamento assim, inusitado, mas que se transformaram a seguir Jesus. Outros ainda que eram até um pouco inocentes, mas seguiram Jesus. A observação ao chamado. Logo que esses apóstolos recebem o chamado de Cristo,
já vem então as missões. A palavra de Deus disse que lá onde eles continuaram uma caminhada, continuaram uma jornada, havia gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Síria e Sidônia, e haviam pessoas que estavam à procura de Jesus porque necessitavam de cura, porque necessitavam que uma força muito grande saía de Jesus, né? E curava essas pessoas, pairava sobre essas pessoas a paz do Espírito Santo, as graças que Jesus concedeu, as curas que Jesus concedeu. E aqueles discípulos também tiveram a experiência de seguir os passos de Jesus, onde o próprio Jesus também deu a eles dons especiais, em especial de, por exemplo, expulsar demônios, que era uma coisa terrível da época, expulsar demônios, curar os leprosos, curar os doentes, né? Então a própria Bíblia traz para nós alguns fatos desses apóstolos que curam os doentes, né? Que curam esses enfermos. E essa promessa de Jesus não se resume apenas lá nos 12, não, mas também perpassa hoje dos nossos chamados, né? Hoje, seguindo os passos de Jesus, você também tem o dom da cura, tem o dom da libertação, porque você está com o Espírito Santo. Então a lição deste evangelho de hoje é escutar com sabedoria e, claro, responder com fé. Que possamos ouvir essa palavra, possamos meditar o evangelho de nosso Senhor, hoje narrado por Lucas, e possamos avaliar as nossas vidas. Parar um momento de escuta, um retiro espiritual e escutar a voz de Deus nas nossas vidas. Primeiro rezar, como ele fez, e depois dar uma resposta, a resposta que Deus quer de cada um de nós, seja quaisquer que seja a vocação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, eu te peço carinhosamente, curta este vídeo, comente, deposite o seu comentário sobre o que este evangelho te tocou, compartilhe se for possível e, claro, inscreva-se no canal do YouTube Encontro Diário com Deus, você acompanha diariamente a reflexão da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar você grandemente pelo seu gesto concreto. Nos vemos amanhã, se o Pai do Céu assim nos permitir. Salve Maria!